a mãe do noivo, a mãe da noiva, quer tudo no lugar, tudo preparado. Tem um lugar para você, o ambiente foi decorado. Para isso tem essa tarde hoje, para você se banquetear com o teu noivo Jesus e desfrutar desses laços. Mas a mesa também é lugar de intimidade. É muito importante. Se você mora numa casa que tenha 5 pessoas, 6 pessoas, 2 pessoas, que você pelo menos faça uma refeição por dia com aquelas pessoas naquela casa. É importante ter lugar à mesa, preparado o ambiente. Naquele momento ali, tem cura, tem perdão, tem liberação de sonhos. Você tem que fazer isso. Na mesa também é lugar de bate-papo, de risada. Os jovens gostam tanto, né? De ir para as lanchonetes, para as padarias, né? Como é que chama? Happy hour? Como é que é, Marcia? Chama happy hour? Happy hour. Né? Depois do trabalho, você vai lá se reunir com a tua galera. E é muito bom. Porque na mesa a gente conversa profundo, mas também a gente se descontrai. Na mesa se cria relacionamento. E se a gente não tiver relacionamento, a gente morre. Morre doente. Doente na mente, doente na emoção. E você sabia que Jesus passou por diversas mesas ao longo das escrituras? A gente vai ver isso hoje. Nós separamos algumas mesas aqui para nós nos refletirmos. Mas tem algumas que são especiais. E eu vou lembrar aqui de algumas de relance. Mesas especiais que Jesus sentou. Jesus passou por Cafarnaum. Ele passava sempre por Cafarnaum. Ele passava sempre naquela cidade. E teve um dia que ele passou pela casa de Pedro. E lá estava uma mulher enferma. E ele curou aquela mulher da febre. Porque aonde Jesus está, tem cura. Hoje, não importa se você está passando por um processo de enfermidade, eu não sei qual é. Você não precisa me contar isso. Você só precisa saber que Jesus está neste lugar. E aonde Ele está, a liberação de cura. Você está aqui, na casa do seu Senhor, e você vai ser curado para a honra e glória do Senhor. Você crê nisso? Teve uma casa também muito especial que Jesus passou, que é a casa da restituição. Essa nós vamos falar bastante. Então guarda aí, tá? Da nova vida. Ele foi naquela casa para passar uma noite, e ele modificou toda a vida daquela casa. Teve também um episódio lindo, né? Que foi lá na casa de Simão, que uma mulher toda pecadora, né? Vivia completamente à margem da sociedade. E foi naquela casa, enquanto o Senhor Jesus estava ali hospedado por uma janta, que aquela mulher fez aquele gesto maravilhoso de adoração. Na mesa do Senhor é lugar de adoração. Você veio aqui com este propósito, adorarmos ao Senhor juntas. Você é capaz de fazer isso pelo seu Senhor, como aquela mulher fez? E tem uma passagem muito linda, que eu amo muito, que está lá em João 2, que é as bodas de Caná. Era um banquete, era uma festa, estava tudo lindo, maravilhoso, mas acabou o quê? O que acabou?
Mas quem estava lá? E Jesus falou o quê? Ele falou assim: encham as tábuas. A mãe dele que foi lá, falou assim: ó, acabou o vinho. Ele falou assim: mas não chegou o meu tempo. Aí eu falei assim: mas se você não puder resolver, quem vai? Não vai ter solução aqui. Isso nos remete ao quê? A suprimento de todas as nossas necessidades materiais na mesa de Jesus. Quando você se assenta na mesa com o Senhor Jesus, todas as suas necessidades se acabam, se esgotam. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Não há nada que você sinta falta, porque o Senhor Jesus nos nutre, nos revigora. Ele enxerga em nós o Espírito Santo da verdade, e Ele traz vida. Ele traz vida. E aquela casa, aquelas bodas que estavam sendo, poderia ser um grande fracasso. O Senhor Jesus estava ali para dar uma resposta, que aonde Ele está, as coisas ficam ainda melhores. Nunca tinha sido servido um vinho tão bom, até que Ele serviu aquela bebida, até que Ele transformou aquela água em vinho. Tua vida está insossa? Como é que está o vinho da tua casa, da tua mesa? Hoje o Senhor está trazendo sabor para as nossas casas. Ele está trazendo para nós um novo paladar. O paladar das coisas santas, das coisas boas, das coisas que nos traz imensa alegria. Aquela festa, o vinho representava a alegria. Nas nossas vidas, a presença de Jesus representa a alegria. E hoje, te aprouve sentar nessa mesa, na mesa da intimidade, em comunhão com a sua igreja, com as suas irmãs, para que você provar dessa bebida maravilhosa que é a bebida de uma vida alegre, porque Jesus está aqui, te dando toda a provisão, todo o sabor, tudo aquilo que você necessita. Vocês estão me entendendo? Amém. Bora lá então? Vamos lá. Tem muitas mesas que eu queria falar, muitas mesmo, mas eu separei algumas. Não sei se a gente conseguirá falar de todas, mas tem uma, foi até apresentada aqui, a primeira mulher. Quem que foi a primeira mulher que foi apresentada aqui? Esther, rainha, linda. Não sei se era tão linda como a Vivi. Acho que não, né? Acho que a Vivi é mais bonita que ela. Ela estava linda, né? Quando entrou aqui. Emocionante. Rainha Esther era uma esposa como eu e muitas de nós aqui presentes. E ela tinha um desafio muito grande. Ela ia fazer um pedido para o marido. E a gente sabe quanto que isso é difícil às vezes, não é? Só as casadas, vocês concordam com isso? Tem conversas que é difícil, né? De fazer com o marido. Tem petições que a gente fica assim, quase que uma semana ali de jejum e de oração, igual a Esther. Ah, glória a Deus por isso. Mas a Esther, ela foi sábia, ela foi tranquila, ela sabia que na mesa, quando ela preparasse a mesa bem preparadinha e tivesse revestida da autoridade do Pai e tivesse nela as palavras de sabedoria, o que aconteceria? O Senhor moveria toda aquela situação. Vamos aprender com a Esther aqui algumas coisinhas? Em primeiro lugar, vida de santidade. Em segundo lugar, muita oração e jejum.
Mas não se esqueça de um detalhe. A rainha Esther, ela sabia que ela precisava trazer para aquele palácio, para aquele momento, um ambiente acolhedor. Um ambiente onde o marido pudesse se assentar com ela naquela mesa e ficar completamente à vontade, feliz e satisfeito. Ele tinha um reino, ele era muito rico, riquíssimo, poderoso. Mas ela sabia que se a petição dela fosse apresentada de atravessado para lá e para cá, ela não seria compreendida, ela não seria ouvida. E aí, para isso, ela preparou um banquete. Um, Maria de Lourdes, ou dois? Quantos banquetes ela preparou para o marido? Dois. Um no capítulo 7, no capítulo 5 e um no capítulo 7. O que eu quero trazer com isso? O nosso objetivo aqui é tratar de mesa. A mesa é preparada com dedicação, ambiente acolhedor, preparativos, respeito, honra, lealdade demonstrada em cada ato ali. Há alguém que possa resistir a isso? E a unção liberada por ela, através da vida dela, por causa que ela era uma mulher que estava se santificando, adorando, se revigorando. E aí ela criou algo muito importante que a gente tem que ter sabedoria para fazer. Ela criou um clima favorável para conversas difíceis. Ela tinha uma conversa muito difícil para fazer com o marido dela, porque dependia da vida dela, mas não era só dela, era do povo todo dela. Mas eu queria que você se pegasse nesse ponto. A mesa, você tem que conversar todos os assuntos. A mesa da tua família é lugar para você ficar completamente à vontade, para você resolver as coisas, colocar sua família no eixo, defender aquilo que precisa ser defendido, colocar o norte no teu barco. Tem muita gente que está com a vida tudo bagunçada aí. Começa a prestar atenção nos momentos das refeições. Começa a valorizar a partilha ali da casa. Comece a criar ambientes onde o desfecho seja favorável, que a união e os laços de amor sejam favorecidos. Porque o Senhor ama abençoar as famílias. Porque o Senhor ama resolver os nossos problemas. Você acha que Deus só se preocupava com os problemas de Esther? Você está tremendamente enganado. O Senhor está muito preocupado com o teu problema, com aquilo que você precisa resolver, com aquilo que você precisa pôr em prática. Você precisa acreditar que a estratégia que o Senhor está te dando, debaixo de oração, debaixo de santidade, tudo vai se resolver. Nós tem mulheres que têm problemas absurdos com filhos, tem casamentos destruídos, vivem algumas situações até de violência, mas no prumo certo o Senhor vai tomando lugar e vai se resolvendo todas as coisas. Não há espaço numa mesa de família para que as conversas difíceis não possam ser discutidas e faladas e conversadas. Não é, querido? Que nós tenhamos a sabedoria de Esther, que nós possamos aprender com essa mulher. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para mais uma mesa? A segunda mesa. Eu queria trazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá em Lucas 19,
19, conta a história de Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? O que Zaqueu fez? Ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele estava muito motivado a ver Jesus, mas sabia que ele era nada a ver, né? Ele era muito pecador, ele era publicano, ninguém gostava dele. Se Zaqueu chegasse aqui, todo mundo ia, vai sentar aqui dentro. Se for sentar desse lado aqui, eu vou mudar de lugar, porque eu não gosto dele, não sei o que, não sei o que, né? Mas um dia, Jesus passou por ali, pela cidade dele. Vamos ver a história dele? Está lá em Lucas 19. Vamos abrir. Vamos mergulhar nessas histórias. Jesus percorria as cidades, ele ia na casa das pessoas, ele olhava nos olhos, ele tratava as pessoas na individualidade. É isso que eu acho lindo. A gente quer tratar a multidão, e não é assim. O Senhor Jesus tinha um cuidado especial para com cada pessoa que ele encontrava. E nessa passagem aqui, ele se encontrou com Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Desce depressa, Rose, porque hoje Jesus vem na tua casa. Desce depressa, Juliana, Jesus vai lá na tua casa hoje, agora. Você acredita nisso? Aquele homem pecador, ele não achava que ele era digno de estar na presença de Jesus. Ele queria ver Jesus passar, mas ele falava assim: como que eu vou olhar para ele? Que atenção ele vai dar para mim? Eu sou um publicano, eu sou uma pessoa sem valor algum. Lá no Antigo Testamento também tem uma história parecida, de uma pessoa que ninguém se lembrava dele, que era Mefibosete. Lembra dessa história também? Ele estava em Lodebar. Lodebar era um dos piores lugares para se estar. Ele era aleijado dos 2 pés. Ele não tinha nenhuma condição. Mas um dia, o rei Davi se lembrou da casa de Jonas, da casa de Saul, e falou assim: por amor ao meu amigo Jonas, será que ainda vive algum parente dele? E aí foram investigar e acharam Mefibosete, esquecido, amigo. Às vezes a gente se sente assim, minha irmã. A gente se sente sem valor algum. Às vezes a gente se sente caído. Talvez você se sinta rejeitado, como Zaqueu se sentia, ou como Mefibosete, esquecido, apagado. Mas um dia Jesus olhou assim, e notou Zaqueu. Um dia Davi se lembrou do amigo dele. O que eu quero dizer com isso? Se você for ler as 2 histórias, lindas e maravilhosas, a de Mefibosete está lá em 2 Samuel 9, depois você leia, é lindo e maravilhoso. Nós não vamos ter tempo de ler aqui. A palavra diz assim, Davi fala assim, por amor de Jonas, teu pai, te restituirei todas as terras que eram de
Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Alguém que estava esquecido, jogado, lá no último, foi restituído à presença de Deus. Tem gente que se sente assim, o último, o esquecido, o humilhado, aquele que ninguém dá valor, que ninguém se lembra. Mas um dia o coração de Davi tocou e se lembrou daquele homem, e ele nunca mais fez a refeição de qualquer maneira, porque ele sempre tinha lugar para ele na mesa do rei. Amados, a mesa é lugar também de restituição. Tem gente que faz tempo que não se senta na mesa com o seu Senhor, não medita na palavra, não canta hino, está dormente assim, está tudo paralisado. Mas o Senhor está fazendo coisas novas essa tarde. Ele está te falando para você que você tem muito valor, que o teu lugar à mesa está preparado para você, e o seu lugar jamais será preenchido por outro, porque é teu lugar. Ele está te restituindo esse privilégio de estar aqui, sentado, desfrutando da companhia dos seus irmãos. Mas mais que isso, sabendo que você é importante, que você não é uma pessoa que está esquecida. Não é porque você vive distante que o Senhor parou de pensar em você. Não, Ele pensa em você, Ele quer você. Ele preparou esta tarde para te restituir a alegria de sentar à mesa dele. Ele preparou esta tarde para que você pudesse ter restituída a tua honra, o teu vigor, o teu espírito de comunhão. Não é por acaso. O nosso Senhor não é um Deus de acaso. Tem mais uma mesa que eu queria falar com vocês. Vocês estão gostando de estudar essas mesas? Amém? Amém? A mesa da apressadinha. Quem que foi aquela mulher apressadinha que passou aqui? Marta. Como é que é o nome dela? A Marta. Ei, Marta, a que mais a gente se identificou, né? Corria pra cá, corria pra lá. A Marta estava tão nervosa. Jesus estava ali, sentadinho na sala da casa dela, aquela multidão de discípulos. Porque aonde Jesus estava, as pessoas gostavam de estar ali, porque era paz, era conhecimento, era vida nova. E aí, a Maria, que devia estar ajudando a irmã, né? Porque naquele tempo eu acho que era tudo divididinho. Olha, eu faço o pão, mas você vai lá malhar o trigo, né? Olha, eu faço o queijo, mas a irmã tinha que ir lá ordenhar a cabra, né? Então era tudo dividido, era tudo muito difícil. Agora você imagina a tua irmã que divide todas as tuas tarefas, tirar o dia de folga. No dia que tinha Jesus e a caravana dele, quantas pessoas andavam com Jesus? Vocês podem imaginar? Você tem que fazer refeição para todo aquele povo, e a tua irmã não está lá, a Lília deu linha. Cadê a Lília? Sumiu. Você pensa nessa situação? Mas Jesus estava lá, porque Jesus estava dando o ensino. Na mesa, o principal é quando a gente está trocando conhecimentos. Esse é o principal da mesa. Conversas. O principal da mesa. Jesus falou assim: olha, sinto muito, Marta, mas a sua irmã escolheu a parte principal. A principal é essa, está comigo, é aprender comigo. Eu estou ensinando agora. Isso é mais importante do que todas as coisas, e isso não será tirado dela. De alguma forma ele falou assim para Marta, Marta, tudo que você
correndo atrás de um monte de demandas que você pode se organizar melhor para fazer em um outro horário. Mas priorize a chegada dos teus filhos na casa. Priorize a hora da refeição com o seu marido, com seus pais, se você vive com seus pais. Eu não sei como é que é a sua realidade de vida, você sabe. Mas priorize, por favor, isso, porque Jesus está lá. Priorize. A palavra de Deus antes das refeições seria muito importante. Quem consegue fazer isso, amados? Oh, que precioso que é ler um salmo antes das refeições, ensinar a agradecer, se lembrar da presença de Jesus naquele lar. A mesa é lugar de aprendizado. Vocês estão pegando isso também? Entenderam? Glória a Deus. Aí tem também uma outra mesa muito especial, que é a que está lá em Lucas 7. Vamos pegar Lucas 7? Vamos abrir. Essa passagem, ela é narrada também num outro evangelho, que apresenta Maria, a irmã de Lázaro, como a que fez esse ato. Mas eu gosto muito dessa de Lucas, porque fala do ambiente da casa, fala de como que a gente tem que escolher os valores que estão sendo colocados dentro da nossa casa. Olha o que me fala Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Onde Jesus estava? À mesa da casa do fariseu. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhavam com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: ah, se esse fosse profeta, bem saberia o tipo de mulher que é essa. Jesus, se dirigindo ao fariseu, lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: mestre, diga. E Jesus continuou. Aí ele vai contar aqui a história dos credores, né? Mas vamos lá para o 14, que vamos para o 44, que volta aqui para a história. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ou seja, não houve hospitalidade. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Amém. Vocês entenderam essa mesa? Simão estava preocupado com muitas coisas, menos em ser hospitaleiro, em dar honra, em aprender com Jesus. Ele queria Jesus na
casa dele, porque Jesus era uma pessoa famosa. Jesus era uma pessoa eloquente. Jesus era uma pessoa que tinha um status elevado na sociedade. Estava todo mundo querendo bater uma selfie com Jesus, se fosse nos tempos de hoje. A motivação errada faz a mesa ficar vazia, sem propósito. Mas aquela mulher entrou naquela casa e ela foi e adorou ao Senhor. Por que você veio aqui esta tarde, minha irmã? Qual é o motivo de você ter se assentado aqui? Você veio com outro propósito senão de adorar ao Senhor? Você está disposta a lavar os pés do seu Senhor com as suas lágrimas? Você está disposta a beijar o seu Senhor e deixar Ele profundamente tocar a tua alma e te restaurar e perdoar você em toda a imensidão dos seus pecados e sair daqui revigorada rumo a uma nova história? A decisão é sua. Se você quer continuar com a mesa vazia, como Simão, ou se você quer se encher da verdadeira mesa, que é a mesa da adoração, a mesa da intimidade, a mesa de uma vida dedicada ao seu Senhor. Ela não se importou, assim como Zaqueu não se importou com as condições, quando ele disse assim: depressa, desce, Zaqueu, eu vou na tua casa. Zaqueu não olhou mais para quem estava ali, nem por que haviam de falar, nem por que o haviam de comentar. Amados, é muito importante isso. Nós estamos hoje trazendo a nossa mente, ao nosso conhecimento, significados importantíssimos da mesa. Mas na tua mesa tem que ter lugar para Jesus. Na tua mesa tem que ter lugar para Jesus. Você pode responder comigo? Na minha mesa. Tem que ter lugar para Jesus. Senão, amados, perdeu o significado. E a nossa última mesa, que eu queria aqui falar com você, está lá em 1 Coríntios 11, 23. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, é a nossa última mesa que nós vamos comentar aqui. Quem está aqui recebendo uma palavra de vida eterna do Senhor, diga amém. Amém. Diga aleluia. Eu estou sentada na mesa do meu Senhor. Glória a Deus, aplauda, glorifica. Vamos acordar. O Senhor é bom. Acharam 1 Coríntios? A 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 11, 23, na verdade. 17 não, 23. Vamos lá. Paulo está falando da mesa. Da mesa da Santa Ceia. Muito bem. E ele fala assim, ó. Vamos ler as escrituras aqui? Porque eu recebi do Senhor o que também te entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem no cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Glória a Deus. Então essa mesa, a mesa da Santa Ceia, que será servida amanhã às 19
é a principal mesa que nós como cristãos temos que nos assentar. Se quisermos termos verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele falou assim, ó, é importante vocês comerem o pão juntos, o pão que é partilhado, porque ele significa o meu corpo. O meu corpo que foi dado em sacrifício por vocês. Foi na mesa da Santa Ceia, ele pegou do cálice, ele falou assim, este cálice, essa bebida, ela representa o meu sangue que verteu para cumprimento para cumprimento de tudo aquilo que o meu Pai me ordenou fazer, para resgate de muitos. É através do sangue precioso de Jesus que alcançamos a salvação. E ai de nós se não participarmos desta mesa, dessa bendita, dessa graça maravilhosa. Essa mesa é a mesa mais importante que todo cristão tem que participar. Nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós, porque o sacrifício dele foi perfeito, porque ele não tinha pecado, ele não merecia padecer naquela cruz. Ele foi imolado pelos nossos pecados, ele pagou o preço que era para nós pagarmos, porque nós transgredimos a lei, ele não. Mas ele deixou essa recomendação. Ele falou assim, quando vocês se assentarem na mesa, lembre de tudo aquilo que eu fiz. Porque naquela noite, ele pegou do pão, ele partiu e ele falou assim, este é o meu corpo. Ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente pagou um preço impagável para que nós pudéssemos estar hoje aqui, amados. Olha que privilégio nosso, desfrutando dessa amizade tão linda, tão maravilhosa, que é a amizade de irmãos. Eu quis ter irmãs a vida toda. A minha oração enquanto criança era assim, oh, me dá uma irmã, eu quero uma irmã. E eu tive 3 irmãos lindos, maravilhosos, bênçãos na minha vida, mas eu não tive uma irmã. Agora eu tenho. Mas através de Jesus, eu ganhei muitas irmãs. E eu posso. Eu posso festejar isso hoje, porque foi através dele. Ele não me deu quando criança, porque eu acho que eu não entendia o significado daquilo que eu estava pedindo. Hoje eu sei o tão valioso e poderoso é amizades sinceras, porque são amizades sinceras construídas na mesa que nos livram de tantos fracassos. São amizades sinceras que sentem nossas faltas do culto, que nos visitam durante a semana. São amizades assim, sentadinhas, que fortalecem uma vida inteira, e a gente vai uma pegando na mão da outra e prosseguindo. Amados, a amizade construída nas mesas é o ouro de Deus em nossas vidas. Que privilégio nosso podermos estar aqui hoje, sentados nessa mesa, aprendendo da palavra, comungando daquilo tudo que o Senhor Jesus veio nos ensinar. E falando assim, façam isso até que eu venha. Até o fim é preciso se assentar às mesas. Até o fim é preciso refletir na intensidade e na profundidade dessas palavras. E que privilégio nosso poder estar aqui hoje juntas, reunidas, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Essa mesa, o Senhor Jesus falou assim, tem uma passagem quando ele institui a Santa Ceia, ele fala assim, é a última vez que eu como dessa nova aliança, e eu não comerei senão lá na eternidade novamente. A ceia que o Senhor vai estar aguardando para se tomar novamente vai ser nas bodas do Cordeiro. Oh, glória, nós vamos estar lá, oh. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, porque a gente não está numa igreja aqui. Uma igreja começa aqui, mas vai
irmãs. Eu quero que elas aprendam a importância da comunhão. Eu quero que elas aprendam o tanto que é significativo preparar a mesa de refeição com as suas famílias, o quanto que é significativo ter conversas à mesa, partilhar sonhos, conhecimento, mas acima de tudo, honrar Jesus a cada refeição. Amém, amadas? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.